Obrigado aí, João Paulo, Humberto, estarem conosco. Obrigado aí pelo convite. Legal. Para a gente começar aqui a nossa pergunta inicial, uma sociedade que tem 30 anos, né? O Object está celebrando aí 30 anos de fundação, né? Com mais de 10 sócios, vários deles desde o começo, a grande maioria desde o começo. Vocês ainda conseguem fazer um churrasco juntos? Boa pergunta. Ó, teve o casamento do nosso fundador recentemente, esse ano, começo do ano agora, lá em Bonito. Lugar sensacional, inclusive. Tava todo mundo lá. Todo mundo lá celebrando o casamento dele. E uma história, uma coincidência muito grande. A gente veio em 3 grupos separados, conseguimos se juntar para fazer um jantar, encontramos o Marine lá, que estava lá para casar, e de repente percebemos, cara, é o aniversário de 30 anos da empresa. Fizemos um jantar de 30 anos com todos os sócios fundadores. Bacana. Live audience. Legal. Fiquei até com uma pontinha de inveja, que eu tive bem menos sócio e não vejo os caras, né? Muito bom. Bom, vamos lá, para quem está acompanhando aí o Startups and Downs, saiba que a gente é o podcast de cabeceira da jornada de quem empreende, e a nossa é abordar aqueles temas que são menos cobertos pela grande mídia e que estão menos registrados nos frameworks. O que a gente gosta mesmo é de falar dos desafios, né? Trazer aqui os downs de empreendedores e empreendedoras. Então a gente gosta de abordar desde temas mais estratégicos, como M&A, captação de recursos. A gente fala também sobre temas mais ligados à gestão, como formar times, lideranças, construir áreas. A gente tem falado muito de temas ligados ao momento de mercado e invariavelmente de inteligência artificial. E a gente tem esse bloco muito querido aí, onde a gente traz alguns convidados que vêm compartilhar sobre suas jornadas empreendedoras. E hoje a gente está aqui com alguns dos fundadores, dos sócios da Objective, João Paulo e Humberto. Primeiro, obrigado, é grande prazer tê-los aqui. Queria começar que vocês contassem a história do mais do começo o possível, como que a Objective é formada, como que os sócios se conheceram. Tá legal, tá legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente começou com amigos mesmo da faculdade, a maioria eram alunos da USP, né, lá da turma de 92, Curso de Ciência da Computação. curso de ciência, e também os caras de ciclo básico, que não conseguiram passar, né? Deus mais burrão meu, né? E dentro dessa turma tinha um cara diferenciado, que é o Vinícius Marini, e esse cara tinha um perfil empreendedor, e ele conseguiu uma entrada dentro de uma empresa de telecomunicações. Hoje vocês conhecem ela por Sky, mas na época era a NetSat, né? Uhum. Então ele tinha uma operação de TV por assinatura analógica, um negócio bem diferente. E ele conseguiu uma entrada lá na NetSat para fazer umas otimizações de banco de dados, uns negócios lá. E acabou criando uma jornada, trazendo mais amigos para pegar e apoiar nessa história, até que formou ali um time e uma necessidade de formalizar numa empresa tal, e foi assim que nasceu o Object, na verdade, uma necessidade da NetSat de gerar uma nota fiscal e pagar a gente. Vamos criar a Object, foi assim que ela nasceu. 1995. 95. Oficialmente fundado em outubro de 95, né? O pessoal, Humberto, Vinícius, trabalhando acho que um ano antes na NetSat, mas a Objective mesmo, fundada em 95, foi quando eu entrei. Legal. Tava lá no primeiro dia. Vocês começaram mais como se fosse uma extensão da TI desse grande cliente, ou vocês tinham alguma missão ali dentro? Quando precisou formar o Objective, a NetSat ela tinha feito um acordo lá, uma joint venture, para lançar a marca Sky no Brasil. Então, ela ia ter que construir um sistema novo, porque esse é um sistema de TV digital, o sistema atual não ia suportar. E aí, acho que já foi o nosso grande desafio, né? O Vinícius conseguiu convencer a diretoria ali da nova empresa, da Sky, que esse grupo, né, conseguia adotar essa missão. A gente concorreu, inclusive, com players internacionais que tinham produtos prontos, e a gente conseguiu pegar essa missão de construir esse software do zero ali naquele momento. O que vocês conheciam de billing daquela época? Eu não conhecia Nada. Quer dizer, software. A gente conhecia o que eles ensinavam a gente, né? Legal. O que a gente tinha de excelência na época era desenvolvimento de software
paixão de praticamente todos os sócios e de todos que entraram ali na empresa no começo, e isso que deu uma sustentada no processo, né? Mas de TV por assinatura e billing e todos esses processos, quem ensinou pra gente, a grande professora da gente, foi a Netsat depois da Sky. Mas a gente era muito bom de captar, entender a regra de negócio, entender as necessidades de negócio e transformar isso no software. Né? Nesse início já estava, então, Vinícius, Humberto, Júlio, João, Jonas, Petinho, Klaus. E o Dudu, o Paulo Eduardo também, que depois saiu e voltou. Quase uma cooperativa já. E todos esses 8 são sócios hoje. Isso, não eram sócios no desenho. Não eram sócios no desenho. Mas se tornaram sócios ao longo do tempo. Muito bom. E esse primeiro grande cliente, por quanto tempo que isso se sustentou? Quer dizer, durante muitos anos a empresa foi basicamente atender esse grande... Vocês se formaram e continuaram o negócio. Então, durante o curso, vocês ainda não tinham se formado? Não, a gente estava Então, durante o curso, pegamos que trancaram, né, Humberto? Eu tranquei no... O Vinícius abandonou. O Vinícius abandonou, ele aprendeu Pareto e estatística e falou, não, isso aqui já é suficiente, então... E continuou a liderar a gente. Eu fiquei mais um ano, porque eu queria passar para computação, eu entrei em matemática, queria passar para computação. Fiquei nesse primeiro ano de computação, tranquei também para poder pegar e apoiar no crescimento da empresa. E, cara... Assim, todos nós demoramos para se formar. Eu me formei 6, ele em 8. Todo mundo trabalhava muito já desde porque a nossa vida era um desafio grande, né? Desenvolver um sistema novo num prazo curto e um sistema de uma missão crítica, né? Fazer bilhetagem de um volume grande de assinantes. Cara, a gente fez o software que permitiu lançar o pay-per-view no Brasil. Então eu assisti um jogo do São Paulo na TV no domingo, comprava pelo controle remoto para poder ver o jogo, e era o nosso sistema que estava por trás permitindo aquilo. Então, assim, foi uma coisa diferente para aquela época, né? Tava nascendo a internet e tal, e era um negócio que a gente se orgulhava muito, entendeu? Porque a gente tava na vanguarda tecnológica, todo mundo ali com seus 20 e poucos anos, né? Então a gente se matava ali, né? Era a nossa vida. E era bacana acontecer situações bizarras, né? A gente, na Marginal Pinheiros, andando, olhando um outdoor da Netsat, fazendo uma promoção. A gente não suporta essa promoção. Saindo correndo para chegar lá e fazer o negócio para acontecer. Então era bem divertido também. Animal. E aí, por quanto tempo, mais ou menos, tipo, a vida da Objective foi servir... A gente, como eu falei, a gente era um braço dentro da Sky, né? Então, nossa empresa cresceu dentro da Sky. A certa altura ali, o Vinícius fez uma negociação para comprar a propriedade intelectual do software. Já com uma mentalidade de vocês abrirem... E começar a vender para outras telecoms, né? Mas eu diria assim, até 2005, 2006, a Sky ali era 95% da... Então, os nossos 10 primeiros anos da empresa foi servir esse cliente. A gente tinha outros clientes, mas ainda pequenos, né? E na verdade vocês queriam se formar também, então os 10 anos foi tocando ali para se formar e mantendo a Sky, né? Mas aí a empresa já cresceu, não era mais a gente, tinha mais gente trabalhando, né? Porque era uma operação grande, a Sky virou uma operação grande, então a empresa já era um tamanho médio, digamos assim, né? Mas foi isso, a gente fazia isso. Mas aqui a gente já começa a sentir o cheiro de primeiro down contratado, que é muito comum de empresa de base técnica e que tem um ticket muito alto, que cresce dependente de um único cliente, mas nada nesse mercado é eterno. Por mais que durou 10 anos, acho que chega uma hora que das duas, ou vocês vão ter ambição de abrir para novos clientes, ou parte do cliente de reduzir, de fazer... É bem isso. Na verdade, a gente viveu 10 anos numa grande zona de conforto, né? Porque muitos de nós fizemos começamos a fazer a nossa vida, digamos assim, dentro daquele contexto, mas, assim, a gente tava com um risco muito grande, né? E, na verdade, esse risco, ele se concretizou, né? Em 2006... Essa foi a primeira porrada. Essa foi a primeira grande porrada, né? 2006, mais ou menos, aconteceu um evento de movimentação de mercado da Sky e a DirecTV, na época, que era a concorrente principal de TV por assinatura, né? De DTH. Elas se juntaram, fizeram um merge, e aí a marca que prevaleceu foi a Sky, né? A DirecTV não tem mais a marca, mas toda a equipe de TI que ficou
na minha empresa. Era da DirecTV. E aí a gente deu Nessa vocês Foi um pouco mais grave, porque assim, os números da Sky eram melhores do que os dos números da DirecTV. É que o cara da DirecTV fez um show lá, apresentou. Eles tinham um bidding deles. Na compra do nosso produto, quando a gente comprou, uma das condições para a gente poder fazer a compra foi não poder vender para a DirecTV, que era um concorrente direto. Então, no compete de vocês não podia vender para o Exato. principal concorrente deles. E o principal concorrente tirou a gente de lá. Mas é uma dor interessante, né? Porque tem muito empreendedor que tem aquele negócio assim. Quem não gostaria de ter um grande cliente, né? A brincadeira que todo mundo faz. Quem não gostaria de ter o Itaú, né? Principalmente para financiar os primeiros anos. Mas tem essa. Talvez o problema aqui foi não demorar para criar um plano B, né? Talvez não ter a clareza do plano B. Se descansar muito tempo em cima desse grande cliente, né? Aí não tinha plano. Ou seja, quando aconteceu, o que vocês correram? Como é que foi? Assim, vamos lá. Existia o produto já era nosso. Existe esse risco. Sabia que existia, a gente estava tentando vender, mas não estava com toda aquela, né, ambição, vontade. E não era uma coisa natural para vocês vender, né? Não era. Não. Sempre foi comprado. Todos os sócios ali, tirando o Vinícius que estava na liderança, todos os sócios estavam na área técnica. Exato. Nenhum sócio nosso estava lá na área comercial, no marketing, usando qualquer coisa desse tipo para pegar e alimentar um pipeline e uma mudança de estratégia. Então, realmente ficou... A gente estava se divertindo com Agile, teste automatizado, orientação a objeto, indo na crista da onda, tava todo mundo... Era um negócio muito legal naquela época, assim, de desbafar. Mas disciplinas como marketing, vendas, total, né? E provavelmente, quinta série... Imagina os apelidos que a gente tinha, deve ser bem divertido. Não, dá pra fazer um episódio de 10 horas, só de disso do que acontecia lá. Mas aí, deu medo da empresa não conseguir passar? Não, na verdade, assim, nessa época a gente ia morrer, né? Se perdesse a Sky, o que tinha de resto não sustentava ali. As chances de morrer era, sei lá, 90%. E aí a água bateu na bunda, né? Como dizem, e aí a gente se mexeu, né? Porque tinha que se mexer. E aí acho que foi um movimento muito certo do Vinícius, né? No nosso CEO na época, que foi atrás de soluções, né? E assim, o engraçado foi o final daquele ano, né? 2006, a gente começou o ano ameaçado de morte, digamos assim, né? Porque não ia ser exatamente instantâneo, porque tinha todo o tempo de migração, ia demorar um pouco. Mas tinha um horizonte de um ano para morrer. E a gente terminou o ano perdendo a Sky, sem a Sky, com o dobro de receita. Acho que, assim, dobramos, né? Irmão. Sim. E o que foi essa... Foi uma solução interna? O que vocês fizeram para... Ou seja, o que é o conselho, por exemplo? Se alguém estiver passando por um problema desse, um risco desse, qual foi a história de vocês? O que vocês fizeram para ajudar? Acho que reconhece a fraqueza, né? A gente reconheceu que a gente não tinha a parte comercial bem resolvida e vamos atrás de alguém que resolve. Né? Alguém que seja bom, alguém que seja bem influente no mercado, que consiga pegar e trazer conexões e trazer possíveis novos clientes, né? E o Vinícius conseguiu trazer para essa empreitada o Adalberto Viana, que foi o nosso primeiro cliente. Ele era CEO da NetSat quando a gente entrou lá. Né? Então, foi ele que nos contratou, né? Ele é 2 vezes padrinho nosso, né? Ele é padrinho, 3 vezes, na verdade, mas ele é padrinho do início da empresa. Ele é sponsor dentro do cliente. Isso. E ele pegou e ajudou a gente nessa virada, né? Nesse momento. E ele trouxe pra gente uma conta mega importante, que foi a conta da Oi Telecom. Mas ele entra para a operação nesse momento como um executivo? Não, ele atuava não full time, mas como se fosse um representante comercial. Porque ele tinha relacionamento com esse mercado e abria apostas para gente e ajudou nas negociações. Mas não era uma posição full time, não, mas ajudou muito, trabalhou bastante. E a Oi, bom, vocês sabem tudo que aconteceu com a Oi, né? Mas até hoje a Oi é cliente nosso. Só pra vocês terem uma ideia, porque a Oi, apesar de todo o problema que teve de recuperação judicial, tem a Mileto, né, que assumiu a controle, a Mileto ainda é cliente nossa. Então, foi providencial a entrada do Adalberto. E teve nesse ano também a gente conseguiu ganhar um outro cliente importante, foi a Telefônica na época. Ok. Que também foi aí foi mérito do próprio Vinícius e conhecer dentro do network dele.
Um churrasco. Um churrasco. Um churrasco de condomínio. Diria para você que tem muito empreendedor que tem várias histórias de churrascos. Pode colocar, cara. Talvez é o melhor canal de vendas Enterprise até hoje. Então tá, se você não faz muito, se você não faz muito churrasco, comece a fazer. É verdade, é verdade. Mas foi assim, a Telefônica também ia lançar a TV digital dela, a DTH, e eles tinham um plano de desenvolver interno, né? Só que esse executivo da Telefônica, que o Vinícius conheceu no churrasco, sabia que a TI deles não ia conseguir entregar na época, na data certa. E aí a gente começou a correr por fora, digamos assim, né? Um projeto paralelo. Se eles não conseguissem na sombra, se eles não conseguissem, a gente estava pronto. E foi o que aconteceu. Na data do lançamento, eles não estavam prontos, e a gente estava, e a gente entrou, e aí também surfou uma onda muito grande lá na Telefônica por uns bons anos. Bem seguinte, foi um projeto de quase um mês e meio. Foi muito rápido. Que vocês fizeram no risco de vocês, né? Porque podia não vir para vocês. A gente preparou o sistema para o lançamento de uma operação nova, cara. Da hora, hein? Bem bacana, bem bacana. Foi... E você tá, então, num período aí que passou, mais ou menos ali 10 a 11 anos, né, da fundação da empresa, né? Teve esse sacudida, mas vocês conseguiram reverter de uma forma interessante, trazendo alguém de fora que conhece o mercado e tal. Ainda era a mesma quantidade de sócios, estava todo mundo lá trabalhando na empresa, alguns já tinham saído da empresa, do dia a dia da empresa. Como é que estava essa questão, vocês como sócios? Já tinha uma quantidade interessante de funcionários? Como é que estava ali a empresa? Sim, já era uma empresa tamanho médio já, né? E o que é legal da gente, assim, a gente foi se organizando nesses anos todos de formas muito diferentes. Então, eu já fui chefe do Humberto, o Humberto já foi meu chefe. Então, a gente tentava realmente separar o que é sócio, né? O que é a função que você tá desempenhando, né? E eu acho que a gente consegue fazer isso bem até hoje. Acho que é uma das nossas qualidades de ter 10 sócios ali. E acho que isso só acontece porque existe uma confiança muito grande um no outro. Na verdade. E aí, respondendo direto a sua pergunta, sim, a gente já tinha perdido alguns sócios, né, que foram buscar outros sonhos. Dois saíram procurando realmente outros sonhos. O Dudu foi atrás de um sonho de mudar para o Canadá, né? Então teve esse tipo de saída nessa época, tá? Mas eu acho que ninguém tinha sido demitido. Eu não me lembro de nenhuma demissão ainda. Mas o que sustentou mesmo foi isso que o João Paulo falou, né? Mas você está adiantando um negócio que é interessante, né? Ou seja, que eu convivo com vocês desde 2013, né? Ainda estava na MC1, né? E eu acho que o nosso contato é o Adalberto, né? Porque o Adalberto foi meu investidor na MC1, né? E o Adalberto me apresentou vocês e depois de um tempo entrei lá para ajudar vocês no conselho. Mas assim, a primeira coisa que eu achei legal, assim, é de admirar, falar, cara, como vocês foram muito tranquilos no sentido de cara, resolvidos. Não é que foi tranquilo o processo, mas de se demitir e recontratar sócio naturalmente, né? E a sociedade, ou seja, é o exemplo que eu muitas vezes uso de como muitas vezes a gente não consegue ver nas outras empresas o próprio empreendedor ou os empreendedores conseguem separar isso bem, né? Do que é ser sócio do que é ser executivo. E você pode ter passado o seu período de executivo. Tem sócio de vocês que já foi e voltou umas 3 vezes, né? Sim. Do grupo ali, do começo, quem entrou como sócio depois do sucesso da Oi e tudo mais, acabou sendo o Adalberto, né? Ele virou um sócio ali por conta até desses negócios que ele por outros negócios, sócios e tal, e aí ele entrou. Ele foi conquistando um espaço ali na sociedade. Exato. A sociedade, ela cresceu por sessões do Vinícius, né? Antes ele tinha tudo, ele foi dando cotas para os outros minoritários. E teve essa entrada do Adalberto, que é uma entrada bem mais especial, uma entrada estratégica na visão de todo mundo, né? Um reconhecimento nosso, principalmente por causa de todo esse negócio, todo esse tombo que a gente tomou. A gente precisava de um cara mais sênior, com visão estratégica, para pegar e estar dentro do grupo. A gente era muito moleque ali, ele é o cara já de cabelos brancos, né?
com mais experiência, esse mundo corporativo para ajudar a gente. Vocês foram mais ou menos de 2006, pelo que eu estou entendendo, até mais ou menos nessa época de 2013, ainda focado em billing para telecom. 100% da nossa receita aí vinha desse produto. E aí, com a chegada do Adalberto, tem essa pegada a mais tipo, de formar conselho, abrir novas avenidas estratégicas para começar a formatar para essa Objective. Na verdade, acontece um episódio aí, 2013, que é a saída do sócio fundador. Esse é um momento muito, muito importante da nossa história, por motivos ali pessoais do Vinícius, que tinha dado ali o tempo dele, né? E a gente estava meio estrangulado, né? O mercado de telecom bem consolidado, a gente já estava ali nos clientes estratégicos, tinha muito pouco para onde crescer, né? E aí, junto disso, com a saída do Vinícius, né? E aí a gente convidou o Adalberto para ser o CEO. Ah, legal. Deixar claro, o Vinícius só saiu da operação. Ele continua sendo sócio da empresa. E o Adalberto estava ali acompanhando vocês, um pouco como um advisor, talvez, e em algum momento vocês fizeram uma oferta para ele. Cara, a gente convidou e ele foi bem claro. Eu topo, mas eu vou ficar 1-2 anos no máximo, porque ele já estava num momento diferente, já estava aposentado da vida do executivo, estava com os negócios dele, né, de investimento, startup e tal, mas não estava mais em posição de executivo, já tinha parado, digamos assim. E aí a gente chamou ele de novo para a briga, digamos assim, falou, cara, eu topo, mas por um tempo. E por que o Adalberto? Porque é confiança, tinha essa questão de até para ter uma aceitação de quem está saindo, que é o Vinícius, e de quem vai ficar. Ou seja, o que levou isso? Porque essa é uma coisa que tem muito empreendedor que, cara, ele começa, então, talvez o Vinícius ali começou já a pensar em outros negócios que ele tinha também e tal. Precisava fazer essa transformação, muitas vezes, cara, talvez ele não fosse a maior ferramenta para fazer essa transformação, esse redirecionamento, então é normal isso, né? Então tem muito empreendedor que está nesse momento, ou viveu já esse momento, né? Por que foi importante? Quais foram as características que vocês buscaram que foi importante para que, sendo o Adalberto, conseguiu construir? Porque eu lembro que foi uma troca importante, complexa, mas que foi muito bem feita. Ou seja, a empresa não sofreu no ponto de vista de negócios, nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a empresa expandiu ali, né? Como é que foi essa decisão? Ou seja, quais são os atributos que talvez possa levar um outro empreendedor a pensar que, cara, eu posso percorrer esses atributos para o meu caso? Eu acho que assim, primeiro eu acho que o Marini gostaria dele tocar o processo, né? E acabou sendo uma imposição dos outros sócios. Então, tinha que ser alguém que o Marini confiasse. E o Marini, todos nós, né, dos sócios, consideramos o Adalberto padrinho, mentor, o cara que manja. Então, quando a gente falou que o Vinícius ia sair, ele já se armou para brigar, mas na hora que ele viu que era o Adalberto, ele, opa! Tinha autoridade. Se é o Pelé. Pode substituir o Zico sem problema, né? Legal. Então eu acho que a característica do Vinícius respeitar e achar que o Adalberto ia trazer mais valor para a empresa do que até ele conseguiria trazer naquele momento, eu acho que foi fundamental. Se a gente trouxesse um cara de mercado, um cara desconhecido, eu acho que ia ser um desastre. E até porque a nossa cultura sempre privilegiou isso, né? E até acho que em outros pontos da nossa história vocês vão ver de que a gente sempre preferiu, talvez, mesmo não sendo um caminho talvez mais rápido, mais eficiente, mas menos arriscado, né? Trazer alguém que já está da nossa confiança, do nosso círculo ali, que a gente confia. E essa troca de CEO, vocês atribuem a isso, daí uma mudança, a partir daí vocês começam a empreender uma mudança de planejamento estratégico, vamos entender assim, para abrir, sair só de billing e começar a abrir novas avenidas de crescimento. Foi logo depois, né, que o Adalberto assumiu, sentou na cadeira, assim, a gente conversava bastante entre a gente viu que a gente realmente estava estrangulado ali no mercado de telecom e que a gente tinha, até para, né, perpetuidade da empresa, tentar fazer coisas diferentes. E a gente se viu ali que a gente tinha um processo muito forte de engenharia de software que a gente usava no nosso produto, né? E a gente era muito bom de agilidade. Agilidade naquela época ainda não era uma buzzword, vou dizer assim. Mas já era uma tendência. Foi desde 99, né? O manifesto surge. Ok. O manifesto surge nessa época também. A gente trazia os
principais Palestrantes, evento. Até hoje é uma referência. Exato. Então, a gente era referência nessa Mas vocês tinham essa cultura de promover isso mais para a comunidade de desenvolvimento do que para gerar negócios, né? E aí a gente, junto com a Adalberto, viu, pô, a gente tem um asset importante na mão, por que não? Como você aí a gente, mentalidade de startup mesmo, a gente colocou uma startup incubada dentro do Objective para lançar uma nova oferta. Uma oferta de ajudar outras empresas na adoção de metodologias ágeis e também uma outra oferta de transformação digital, de desenvolver software para as outras empresas. A gente desenvolvia para nós mesmos, a gente quer desenvolver para novas empresas. Tá, então existe a nave mãe ali de Biren, começa uma iniciativa nova de dar uma célula ali dentro para prestar serviços de agilidade e transformação digital para outras empresas. Animais. Mas eu acho que teve aqui, né, assim, aí eu já conto, porque daí eu já tô aqui Sabendo que você é conselheiro da Objective nos últimos anos, né? Isso, mas aí em 2013 eu já estava convivendo ali com o Adalberto, já convivendo um pouco com eles ali, né? E eu acho que teve muito da cabeça do Adalberto nisso, né? Porque sim. porque o Adalberto, nesse momento, eu acho que ele fez alguns passos interessantes, né? Primeiro, para ajustar esse negócio, ele falou, cara, vamos estabelecer uma governança. Aí cria-se um conselho. Aí começou, vamos criar o conselho. Criou uma holding, né? Essa holding começou a investir em outros negócios, não só para um crescimento inorgânico, mas para eles também aprenderem com outras empresas. Porque aprender com outros empreendedores, outros negócios, faria eles também crescerem, né? E ao mesmo tempo abrir essa nova... Então foi assim, foi talvez o ponto de virada estratégico de falar o seguinte, cara, chegou o momento seguinte, o que a gente faz está muito estável. Então eu acho que tem um aprendizado aqui importante, né? É diferente quando você fala que eu tenho que abrir negócios novos quando eu estou em crise no meu negócio original. O que vocês tinham é o seguinte, cara, eu estou estável no meu negócio original. E a partir desse momento, eu falei, cara, eu consigo preservar isso daqui, vou fazer tanto que, se a gente for adiantar na história, né? Hoje, o que é aquele software original é uma empresa que foi feito um split da empresa, né? É uma empresa à parte, que tem um CEO dedicado para ela e vai muito bem, obrigado. Lucrativa e tudo mais, né? E aí, nesse momento, se criou essa estrutura de, cara, vamos apostar então em novos negócios, mantendo esse core aqui, mas vamos apostando em novos negócios, né? Com terceiros, que a gente bota dinheiro, né? E o nosso know-how, o nosso centro de serviço compartilhado, o jeito nosso de ser. E então o Adalberto foi muito feliz nisso, né? Na estrutura como ele bolou. E né? vou me arriscar a fazer uma inferência, vocês me corrigem se estiver errado. Será que também essa mudança de CEO não traz também um frescor? E quanto que isso pode ser bom para empresas que já têm mais de uma década? Nossa. E às vezes a gente está muito viciado a resolver os problemas sempre da mesma forma e traz desde que seja a pessoa certa, é claro, e traz esse frescor estratégico para a empresa. É pragmático isso. A indução é, ó, o Adalberto tirou. A gente estava na zona de conforto, o Adalberto tirou de conforto, a gente ficou na zona. Sem saber que ia resolver. Tá pra mim, essa daí. Mas esse fervor de crise é que gerou toda a expansão que foi possível. Se não acontecesse isso, a gente não estaria aqui. Mas ao mesmo tempo é uma transição muito difícil, tirar o sócio fundador, né? Claro. Você fazer a substituição do sócio fundador sem ele querer. A gente vê muita história de sócios que saem dos negócios. Eu não me recordo de alguma aqui agora, de um sócio fundador que ancorava mesmo a empresa, né? Que os outros sócios reconheciam ele como o líder do bando, vamos dizer assim, e esse cara sair, né? E a empresa conseguir sair maior do outro lado, vamos dizer assim. Sim, né? sim. É também um mérito dele de ter estruturado, né, Claro. para suportar toda essa mudança, né? Ele conseguiu trazer, junto com um time bacana que conseguiu fazer toda essa mudança, né? Essa transição. Sim. E aí, mas aí como que foi? O Adalberto colocou condições ali no começo? Como é que foi? Como é que você se transformou no CEO, João Paulo? Então, ele falou, vou ficar 1 ano, 2 anos, depois eu não quero essa vida de executivo para mim, né? E ele falou assim, no primeiro dia ele falou para todos nós, né? Ó, beleza, eu topo o convite de vocês, tá aceito e tal, mas assim, 2 opções. Ou um de vocês vai me suceder, né? E eu não sei quem é ainda. Nós vamos conviver, nós vamos trabalhar junto e nós vamos decidir junto, vamos chegar a um consenso de quem vai ser. Ou se a gente vê que se nenhum de vocês leva jeito, digamos assim, a gente vai
buscar alguém de mercado para trazer. Porque, de verdade, nós outros sócios, nenhum tinha exercido funções, tipo, uma função parecida com essa. A gente estava sempre muito na área técnica. Até função de direção, beleza. A história profissional de praticamente todos os sócios era dentro da Objective. Isso, exato. Sempre. Então, ninguém estava preparado. E mais do que preparado, nenhum de nós tinha ambição também. Não é, eu quero, ninguém de nós queria, né? Ninguém de nós se sentia preparado. Acho que essa é a verdade, né? Então, o Adalberto chegou com essa condição, né? E beleza. E aí, passou um tempo, trabalhando junto, 3, 4 meses, ele me chama pra conversar e fala, vai ser você, né? E a minha primeira reação falou, não, nem ferrando. Você não gosta de mim, pô? Por quê? O que eu fiz? Mas aí a gente foi conversando, foi me convencendo, aí eu me preparei, demorou um pouquinho mais, né? Mas aí no final a gente foi nesse movimento. Uhum. Mas sempre uma decisão é interessante, né? Na Mitsubishi lá com a MC1, eu aprendi um termo que eles chamavam de nemawashi, né? Que é a decisão por consenso, né? O problema que tem nisso é um pouco da demora, né? Assim, existe a demora e tal, mas quando se toma uma decisão não se volta atrás, assim, tá todo mundo alinhado, né? Então tem essa demora, mas acho que vocês tinham o Adalberto como um catalisador no tempo disso, né? Mas se construiu o nemawashi de vocês, né? Ou seja, eu lembro que no final das contas, assim, foi meio que um consenso que, cara, será o João Paulo, né? Desde o Vinícius, que estava fora, né? Já como sócio só, mas falando, cara, beleza, né? Até todo mundo que estava dentro, né? Acho que foi bem. Lembrando também que você fez um estágio como diretor operacional, entregou resultados importantes. Teve um processo. Teve um vídeo de confiança aí que deixou a gente bem confortável de dar isso. Mas uma coisa legal que você falou, é uma característica da nossa sociedade, assim, é óbvio que a gente tem um contrato social, cada um tem suas cotas, tem as regras do contrato, decisões, vota por maioria, né? Que tá no contrato. Cara, a gente em 30 anos nunca exerceu essa cláusula. A gente nunca precisou. Então vamos fazer uma votação, vamos ver o que a maioria fala. Nunca, em 30 anos. Legal. A gente conversou, brigou, né? A gente até brinca, né? Quando você tem que puxar o contrato, a confiança já foi pro... Nunca, em 30 anos... Então, se você não puxou o contrato, é isso, que a confiança continua a mesma, né? É isso que você falou, beleza, brigamos, um cedeu, agora é consenso, aí a gente vai nessa direção. Bom, agora no quesito estratégico, eu me lembro que eu conheci o Objective bem no comecinho da Hamper ali. Eu conhecia de mercado, por curiosidade, mas depois o César me introduziu para levar a Hamper lá para dentro. E aí eu conheci as marcas, né? Eleflow e Trust. Eu tenho a sensação, vendo de fora, de que é um case bem sucedido de empresa que conseguiu ir criando produtos e spin-offs. Se vocês puderem contar um pouquinho como que foi a formação dessas, não sei se são divisões de negócios, são produtos da casa. Eu acho que tem duas histórias. Tem a história da Eleflow, que foi um processo, e tem a história da iTrust e da Cold IT. FQL e Cold IT, né? Eu conto da Eleflow, você conta das outras. A Eleflow foi um processo mesmo de investimento. O Paulo Eduardo, o Dudu, voltou do Canadá e ele veio super inspirado com as questões de Big Data na época. Tá? Ele trabalhou com o Watson na IBM, né? Isso. Então ele já foi precursor nessa questão toda da IA, tudo, né? Exato. Então veio ele, a Helena também, com bastante conhecimento. Isso era 2015. Por aí, não. 2015, 16? Acho que foi 16, porque 17, quando eu entrei no conselho, já tinha. 17. É que foi bem no começo da época. Eu me lembro de fazer uma visita para entender esse escopo. E aí o Dudu veio com uma proposta de um produto para cientistas de dados. Era... Como é que é? Uber Data. Uber Data, exatamente, Uber Data. O produto, a gente ficou tentando evoluir o produto por vários meses, não deu certo. Aí aconteceu aquela pivotadinha para serviço, vamos começar, de repente a empresa virou uma empresa de serviço. Então, a gente querendo um produto tal, né, para sair da linha de serviço, né, um negócio que desse recorrência e escalasse mais, mas o nosso é muito forte na parte de serviços, e aí ele acabou virando uma empresa de serviço com bastante sucesso e tal, e cresceu. Legal. Mas foi um negócio ali com o Dudu, a gente ficou no meio a meio, uma bagunça aí no meio do caminho, mas no final das contas ficou 50% pro Dudu tocando, 50% pra gente. A gente pagava o salário dele e tal, e a coisa foi crescendo até virar essa empresa. E agora a gente juntou, né?
Aí fez um movimento de novo de juntar. Ele falou em Object, né? Ok, que legal. Isso, legal. Até porque no movimento de mercado com a IA, tudo do jeito que tá, fazia super sentido. A Object teria que ter a oferta de IA dentro do próprio portfólio dela. Então, aí ia começar a concorrer com a própria. melhor incorporar. Perfeito. E aí tem outras também, outras histórias. Isso, tem a história da Codeati foi muito parecida. Aí foi ainda no Vinícius. Era para construir como se fosse uma object do billing, né? Um produto, só que para seguradoras. Então, a gente fez um produto lá, o Control VP, e a gente era sócio meio a meio com uma empresa de consultoria da área de seguros. Então, eles eram responsáveis por trazer os clientes, eles tinham um network no mercado, e a gente, Object, aportava a tecnologia para construir o produto. E também foi uma empresa bem sucedida por vários anos, que, de novo, aí a gente começou a concorrer na parte de serviços e fez sentido trazer para dentro do Object. A Codeati foi, de novo, incorporada dentro do Object. Hoje não existe mais Codeati, mas ela tá, os clientes, né, todo o legado dela já está dentro do Object. Teve a Trust, que é uma empresa de um segmento realmente diferente do nosso, que é Cybersecurity. Aí é uma empresa de produto mesmo. A gente adquiriu o controle, a maioria, mas os sócios fundadores permanecem na direção até hoje, e essa é o que a gente menos, digamos assim, tem influência, né? Ok. No conselho, a da empresa. que mesmo tendo a maioria Mas a das gente, ações. na operação, eles tocam sozinho, com autonomia, né? E a gente é só E é o bicho diferente, porque é uma empresa que hoje é uma empresa de produto mesmo. Né? Isso. Enquanto o grupo Objective, né, a não ser o NG, né, que é o produto de billing, né? É um product service. É um product service, mas eu acho que o resto é mais serviço mesmo. Mas acho esse um ponto alto. A gente enfatiza bastante os downs que tem aprendizado, mas eu conheço poucas histórias de empresa que fizeram isso bem feito, que tem uma nave-mãe, consegue pôr outros barcos na água, testar, validar, esses barcos crescem, aí ou incorpora de volta para a nave-mãe, ou o barco vira uma nave-mãe por si só, né? E vocês tiveram uns 3 ou 4 casos disso, muito legal. Aí você pega, a Eleflow é um sucesso do ponto de vista da junção com a empresa, na estratégia, né? A Code IT é interessante a história, porque a Code IT ela fez uma venda de direitos do software dela para um cliente, então gerou um retorno financeiro para a empresa, e depois disso foi incorporado e até hoje os clientes são parte da Objective. Então, tem um sucesso bem interessante. A FQL foi uma das empresas, a menor de todas elas, investida, que acabou quebrando, né? E foi fracasso. Descontinuou, mas até agora de 4 investimentos, 1 quebrou, 2 deram bem, tá acima da média do mercado, fácil. Bem. Mas aquela há um pouco do conservadorismo, né? Vamos no certo. Então vai dar certo. Baixo risco, né? As coisas têm A gente tem uma cultura bem conservadora. Aí não é, nem sei se é o certo, né? Mas é um pouco do nosso jeito de fazer, né? Eu sei que esse programa é para startups e tal, então eu sou até um pouco contraditório, né? Mas o nosso... A empresa foi montada para dar lucro. Exato. Não para ser vendida para Porque outros. os nossos sócios, eles dependem, né? Não dependem, né? Mas assim, a nossa vida foi construída em cima Sempre teve distribuição de dividendo? Sempre teve distribuição de dividendo. Sempre. Sempre teve. E sempre teve Mesmo sócios que estão fora hoje do negócio, muitos deles contam com parte dessa distribuição de dividendo. Isso. E a gente tem um caixa bom para não sofrer na mão dos clientes grandes, né? Para tomar uns baques como uma pandemia. Pandemia e também. Deixa eu ver se esses caras eles dão um desconto, né? Fica sem pagar a gente durante 3 meses para ver se a gente cede um desconto. E a gente não cede. Esse cara. Não, nenhum cliente grande faz isso. Não. A gente aprendeu isso na prática no começo, né? E tomamos capote gostoso. Isso fez a gente adotar uma postura bem conservadora. Ou seja, como vários empreendedores, vocês deixaram de receber uns meses de salário, porque cliente atrasou. Lá no comecinho, pelo menos, deu isso, né? E aí hoje cash is king, né? Beleza. E aí depois dessas histórias, né, de iniciativas, incorporações, já era uma empresa maior, mais bem estruturada. Vocês consideram que vocês conseguiram resolver os desafios iniciais lá de marketing, vendas, ou vocês continuaram sendo sempre uma empresa de DNA muito técnico? Não, hoje a gente, se você quiser contar um pouquinho a história, mas assim, até 2013, cara, era zero, né? Marketing e vendas era Só técnico. era piada, né?
Mas aí, com o lançamento das novas BUs, a gente teve que fazer uma transformação, né? E teve que construir dentro do zero ali, né? Saiu do exército de um homem só comercial Aham. para uma área comercial, com alguns coordenadores de marketing, mas ainda assim uma dificuldade de investir. Aí, vamos chamar de um tombo, né? A nossa dificuldade de trazer pessoas de mercado, executivos de mercado. Se vocês olharem em retrospecto que a gente contou aqui, todos os executivos nossos nasceram dentro da empresa, né? Todos os CEO, todo diretor de tecnologia, diretor operacional, tudo veio de dentro da empresa com um nível de confiança muito alto. A gente sempre teve muita dificuldade de trazer gente de fora para ocupar partes estratégicas da empresa, né? Tanto pelo arco de confiança de vocês, mas tem também uma complexidade que eu vejo que muita empresa técnica tem essa dificuldade de trazer. Às vezes o cara é brilhante em marketing, mas ele trabalhava com bens de consumo e aí ele entende zero do mercado de tecnologia, A né? brincadeira que a gente fazia, eles não sabiam que não sabiam. Então, eles não sabem fazer a pergunta para o cara de marketing. Aham. Então, a expectativa que se gerava é diferente da expectativa quando ele vai falar de um cara técnico. Ele sabe o que esperar de um cara técnico. Então, ele admira e ele tem certeza do que ele tá falando. Quando vai nessas áreas que não são área de domínio, se gera um pouco, talvez, eu tenho expectativa que o cara chegue aqui e seja um outro Adalberto que vai me trazer em um ano um contrato que vai dobrar o tamanho da empresa. E talvez o cara não consiga trazer. E aí, cara, talvez no meio da jornada, é melhor trocar. Do cara. A paciência é pouca, né? A paciência é pouca, né? Sim. Tem muita gente que tem isso, né? Não é? Eu acho que esse é um aprendizado importante, que tem muita empresa, cara, que eu vivo isso até hoje, né? De empresas que, né? A Object já resolveu esse problema. Não tem mais. Então, a gente tinha uma área de marketing que ficava debaixo da diretoria comercial, a gente coordenadora de marketing, né? Então, não tinha a importância que merecia, dado o tamanho da empresa e os nossos objetivos e tudo mais. E aí o cidadão aqui, o César, conseguiu me convencer, diretor de tecnologia, de arquitetura na época, não, você vai ser o diretor de marketing da Object. Ele nem sei o que é marketing. O César é aquele jogador de xadrez que ele visualiza umas 3 movimentações antes, e aí você tem que, cara, abstrair um pouco para tentar enxergar o que ele tá enxergando, mas lá na frente vai fazer assim. Que eu enxergava, ia contratar qualquer cara de mercado, em 6 meses a gente ia ter que demitir o cara. Porque precisava de alguém que tivesse a confiança E não ter pudesse ser paciência, demitido. e tivesse talvez um pouco mais de paciência para o cara fazer um trabalho. Né? E eu lembro até hoje, o César me levou para um evento da Eduz, uma outra empresa que já deve ter aparecido aqui Ainda não. Que sempre referencia a coisa deles, né? E a Eduz, né, ela tem um negócio muito forte na questão de produção de conteúdo, de ter o cara que produz o conteúdo e o cara do marketing. E, cara, o evento dos caras é fantástico. O jeito que ele põe pra cima o cara de marketing. Eu, como todo tecnológico, eu achava que marketing só altera a demanda, né? O cara que faz só desgraça pra gente, né? Aí eu me apaixonei pela área, foi uma puta sacada do César. Eu falava que era diretor de marketing júnior pra todo mundo. Aí montei uma equipe muito competente. A própria Vanessa, que estava na coordenação, ela ficou um bom tempo com a gente, depois mudou para Portugal. Veio a Lígia, um lugar, cara, eu digo que foi... E você preparou sua sucessão, né? E hoje é a Lígia. Isso aí eu aprendi com o Adalberto. Eu faço bingo administrativo, né? Eu já fui gerente de projeto, diretor de RH, diretor de marketing, de inovação, arquitetura, mas sempre que eu entro numa porta, eu procuro a porta de saída, né? E na época contratei a Lígia, falei, você vai ser, como gerente de marketing, você vai ser minha diretora. Quando ele tá perto de ser demitido, né? Como sócio do Object, ele arruma outra coisa. Certo, tem que se agarrar na próxima boia, né? Vou lembrar disso da próxima vez. Vou lembrar. Mas foi uma jornada sensacional. Eu considero um tombo porque você ter alguém no marketing que não tenha experiência, sua velocidade vai ser muito Curva de aprendizado tremenda. Então eu ia com a parte da visão estratégica e o time trazia para mim a questão operacional, das necessidades. Foi um exercício legal de humildade, de você ficar ouvindo e aprendendo. Você vê, por outro lado, né? É mais fácil, eu digo isso com conhecimento de causa, você pegar uma pessoa que já conhece profundamente o negócio
o produto e o cliente e ensinar habilidades de marketing do que o contrário. Você pegar um exímio profissional de marketing e explicar o que é Objective para ele. Entendeu? Foi bem bacana isso. Isso foi uma vantagem e a desvantagem eu não conhecia, mas a gente fez algumas apostas boas ali, gerou algumas contas interessantes. E deu certo, a Lígia assumiu. Você conversou com muita gente boa também no mercado. Sim. Tem o Luiz Piovezana, sensacional de Referência em IBM. Foi a minha mestra. O framework de vocês pelo ticket, eu imagino que é IBM, né? Legal. A gente botou muito para conversar com muita gente boa. Deu um banho de loja, assim, foi Verto, e ele aprende rápido, então foi muito legal isso, né? Porque isso é uma coisa que muitas vezes eu acho que para os empreendedores que estão ouvindo a gente, é importante. Cara, fazer a lição de casa talvez seja mais lento. A gente acredita muito naquela história de que vamos contratar o cara pronto, né? Mas, cara, muitas vezes até a nossa força como empreendedores, né, ela rema contra o que o cara vai querer implantar, porque talvez precise fazer mudanças estruturais na empresa. E aí o cara não vai ter força, e aí na hora do braço de ferro, o cara vai perder. Né? Então, você se exigir de fazer um pouco da lição de casa, ou seja, você viver um pouco daquela dor, quando o cara entrar ali, você vai ter uma visão diferente, você vai falar, eu já tomei essa paulada aqui, entendeu? Eu vou ter um pouco mais de paciência. Então, fazer a lição de casa é importante. Um dos grandes desafios, cara, de marketing é a empresa assumir marketing como uma área periférica. E aí você não tem no founding team, nas pessoas que não são mutáveis, o conhecimento de marketing. E aí você traz pessoa de mercado que não fica, vai embora, o conhecimento vai embora, e aí reseta de novo. E essa foi uma mudança importante. Vocês construíram na fundação dessa vez a skill de marketing. Era vendas e marketing. Marketing era uma gerência dentro de vendas. Também comum de acontecer. Muito comum. E aí a gente fez a separação que marketing é uma coisa, claro, vendas é outra. E eu tenho que lembrar também do Faustinho, né? O Fausto. Eu conheço ele. Comercial. Cara, ajudou muito. Fausto ficou muitos anos. Parceiro total. Ele todas as ideias malucas que eu falava, vamos fazer isso? Ele, bora. Então, e também tem que falar do time também, cara. Cara, o time de tecnologia é meio deprimente, assim, meio depressivo, sabe? A galera é meio triste e tal, meio... Cara, o time de marketing... É uma frequência diferente, essa frequência diferente, né? Não tinha tempo ruim, cara. Eu falava, gente, não vai ter bônus. Não, mas vamos trabalhar o próximo mês pra ter bônus, não sei o que. Bora, vamos lá. Então, foi para mim, pessoalmente, uma experiência transformadora. Animal, e acho que para a empresa fica isso, né? Vocês trouxeram a competência para a fundação. E aí, se eventualmente, vocês encontraram hoje a diretora, mas se eventualmente não tivesse acontecido, fica muito mais fácil depois, quando esse conhecimento está ali na base da empresa, né? E você fica menos refém de profissionais de mercado. E fico felizão dali já tá lá até hoje mandando bem. Que ótimo. E esse é o aprendizado, né? Ou seja, se a tua empresa você percebe que você tem uma dificuldade de permanecer com esses diretores, né? Porque tem essa questão, né? O diretor sócio e o diretor não sócio, né? Não existe isso. Diretor é diretor. Então, primeiro você tem que tirar essa peixa de diretor sócio, né? Então, diretores são diretores, né? Você falar, cara, será que eu tô conseguindo reter os caras? Porque todo diretor não sócio não fica. O cara começa a ter uma rotatividade. Opa, talvez aqui seja a questão de, não é o problema só de quem o contrato, né? Talvez seja o problema de como eu recepciono, qual é a minha paciência com isso, né? Então, é uma reflexão que os empreendedores têm que fazer se eles têm essa dificuldade de permanecer esse cargo, essa questão mais gerencial, quando se aproxima mais dos sócios, como se os sócios fossem um grupo meio radioativo, né? Qualquer um que vem ali se queima e vai embora, né? Então, isso a gente tem que trabalhar, ou seja, na Objective, nem chegou muito a trazer, né? Porque a gente trouxe pessoas que ficaram muito tempo. O Faustinho ficou um tempão com a gente. Mas a gente tinha essa dificuldade de falar, cara, será que é isso? E aí a gente falou, cara, vamos por outro caminho. É um caminho mais lento, mas é um caminho que constrói. E aí foi legal que não só o Humberto aprendeu de marketing, mas ele conseguiu ensinar todo mundo. O João cresceu muito entendendo que é o marketing por causa dessa aproximação. Porque ele confia muito no Humberto. E o Humberto foi ensinando e mostrando. Né? Ele ensinou na linguagem dele. Ele transformou o marketing numa linguagem de 0 e 1 e ensinou. Foi isso. Comunica a diferença. Foi isso. Então, isso foi muito interessante. Então, eu acho que é um aprendizado que muito empreendedor pode tomar como
como verdade, né? Comer a própria comidinha de cachorro, né? Que a gente fala. Né? Sim, sim. E vendas foi por um caminho parecido? Teve que algum dos sócios peitar vendas? Ou como que vocês resolveram? Vendas, o Fausto, né? Teve um papel importante. Nossa, usou quantos anos? 8 anos? Por aí. Por aí, né? Então, um adendo muito curioso. O Fausto, ele ganhou um Ramp-Up 2018. A gente sorteou um passeio de helicóptero aleatório, uma parceria com a 99. Eles estavam testando o produto de helicóptero e o Fausto que ganhou, cara. O passeio de helicóptero. E ele andou. Tá, imagino que sim. Não perguntei pra ele depois, né? Mas o Fausto é quem construiu o pipe das BUs novas, né? Praticamente. Sim. Legal. Claro. Ele que trouxe o conhecimento dele e tudo mais, tal. Nessa virada do Adalberto, o Fausto O Fausto chegou. chegou. Isso. E aí hoje a gente tá com o Selmer também, que foi um processo parecido. O Selmer entrou no conselho, né? Ficou com a gente 2 anos no conselho, né? Dando um monte de conselho pra gente, aí chegou uma hora, já que você tá dando de conselho, vem fazer, vem fazer. Para dizer como faz aí, cara. Mas você vê que eu percebo que parece tem isso muito presente, né? Essa necessidade de primeiro um arco de confiança para depois A gente funciona muito bem, assim. Não sei se é Aham. certo ou errado, mas o formato de vocês. gente Talvez funciona pela assim. característica da sociedade já ter nascido. Mas tem muita inglês aqui natural, dentro. Nasceu que não é. Assim. Olha pros outros e fala, quero ser igual esse cara. assim. E ele erra nisso. Mas uma armadilha que tem aí, tá, gente, é o seguinte. Você, às vezes você confia na pessoa que ela não vai te fazer algo errado de propósito, mas ela não é competente. Então existe essa armadilha. Sim. Então você tem que separar essas duas coisas. A confiança é bom, mas ela não é suficiente. Isso. Até a palavra confiança mais ampla, no sentido não só de confiar na ética, mas de confiar assim, eu posso deixar o marketing na mão daquele cara que vai... Você tem que juntar as duas coisas. É que assim, eu confio no Humberto ao ponto, cara, se ele vê que não tá dando, que ele não tá dando conta, que não, ele ia falar, bom, vai falar, entendeu? Não vai precisar eu falar, ele vai falar. Então é esse nível de confiança. Né? Boa. E Estados Unidos? Como é que foi essa decisão de ir para os Estados Unidos? Cara, foi meio junto ali naquele planejamento estratégico que a gente fez, né? Na hora que a gente estava criando essas novas BUs. Vamos fazer essa história de transformação digital aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Aí foi bem ousado, eu acho. Foi um sonho, assim, sabe? Uhum. Confesso que o do Brasil eu acreditava, tinha tal. O dos Estados Unidos eu acreditava também, mas tinha aquela... É porque é muito mais difícil, né? Então, esse a gente ralou bastante, assim. Hoje... E lá foi um executivo contratado americano, tudo. Mesmo roteirinho, né? Pegamos o nosso sócio de confiança, aquele cara que a gente já tinha dado missões de desbravamento, bandeirante. É o nosso bandeirante. É você, é o Ramon, o nosso bandeirante oficial que vai para lá. Mas eu e ele, a gente fez várias viagens, assim. Ele foi morar num lugar muito ruim, em Chicago, né? Fez várias viagens. Outros, acho que ficou uns 2 anos até conseguir o primeiro cliente interessante, assim. E, de novo, né? O primeiro cliente veio da onde, né? Veio do network, né, cara? De um cara que, tipo, tinha trabalhado, tinha sido nosso funcionário e virou um executivo de uma grande empresa dos Estados Unidos. Conhecia a gente, e aí virou nosso cliente, e aí permitiu que a gente, né, conseguisse os primeiros investimentos, digamos assim, para poder crescer lá também. Animal. Eu acho que tem aqui sempre, e aí fazendo um contraponto, né, para conversar com o público, né? A gente tem muito público aqui de startup. Uhum. E a gente troca resultado por crescimento, geralmente, né? Então, os fundos, né, geralmente quando você bota o dinheiro, eles falam assim, cara, eu não estou interessado em resultado agora, estou interessado em você usar esse dinheiro inteiro, né? Se você gerar lucro, o teu lucro mais o dinheiro que eu coloquei para você crescer. Eu quero crescimento e quero rampar muito rápido, né? E vocês viveram, né, esse boom, de 2013 em diante, né, quando começou essa jornada, né, até 2022 pelo menos, foi uma jornada de todo mundo. Só depois da pandemia que o pessoal começou a admirar a empresa que dá resultado, né? Porque dar resultado era mesmo, não fala isso, que é pecado dar resultado. Senão você não vai ter um cheque de um investidor, né? Agora, para vocês, eu lembro que sempre foi um pouco, assim, de se questionar em alguns momentos, né? Falar, cara, será que a gente está sendo muito conservador ou não? A gente nunca pegou um cheque no investidor, né? Nunca teve investidor. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que com o tempo vocês foram se conscientizando que, cara, esse é o jeito de vocês fazerem. Uhum.
né? Ou seja, vocês sempre geraram resultado, sempre com o compromisso de entregar resultado para todo mundo. Cara, e isso tem uma parte que é feita para investimento, cresce 30, 40, 25, dá para crescer num patamar, não dá para crescer talvez 200%, né? Porque também é serviço, não é produto, então não é fácil escalar também isso. Mas eu acho que hoje está muito bem resolvido na cabeça de vocês. Como é que foi essa jornada, de ver toda essa jornada aqui dos últimos 10 anos, pelo menos assim, de muita empresa pegando cheque, muito concorrente sendo comprado por outro, tal, não sei o quê. Para vocês, gerou uma situação, falar, cara, será que nós estamos ficando para trás? Será que... Sim, com certeza, com certeza. A gente tem a vontade de ter um êxito legal, de conseguir fazer um movimento desse tipo. A gente tem até gente com a missão para fazer isso, né? O Adalberto, o Júlio procuram esse tipo de situação. Então a gente olhando de lado, a gente ficou com uma invejinha assim, uma boa inveja, mas é a nosso caminho. Beleza, se tiver. Mas se continuar desse jeito também tá bom. Vocês não mudaram a estratégia do negócio e o jeito de atuar na empresa por conta de, assim, se alguém quiser um dia olhar a Objective, vai ser do jeito que ela é. Exato. Gerando resultado, não vai fazer loucura de só fazer um número bonito para... Ah, não, isso não. Jamais. A gente pode até, do mesmo jeito que a gente, com a entrada do Adalberto, fez um plano estratégico diferente, saiu da zona de conforto para entrar na zona, a gente pode chegar num outro momento desse tipo. Mas vai ser o esquema Mitsubishi, sua palavra bonitinha. Nemoshi. Isso, com um plano que todo mundo tá comprado e que vai todo mundo bancar e vai ser algo dentro da nossa cultura de consenso que é o que garante que a gente pode arriscar à vontade, pode fazer as coisas porque o pessoal tá confiando por trás. Legal. Queria fazer pra gente aterrissar uma pergunta quase existencial aqui, né? Primeiro, parabéns, a empresa está completando 30 anos, poxa, atravessaram aí, eu acho que muitos não 30 anos com os mesmos sócios. com os mesmos sócios. E do Brasil. Queria ouvir de cada um de vocês um pouco do que é a motivação para seguir, ou se fosse projetar aí para os próximos 30 anos, o que motiva, qual que é a chama aí para vocês? Cara, assim, Objective pra mim é minha vida, né? Mais a metade da minha vida, né? Então, a minha motivação é isso, é continuar fazendo ela crescendo, né? É óbvio que daqui a 30 anos não quero já estar com um sucessor muito bom, digamos assim, muito antes disso, mas é a nossa casa, né? É a nossa vida ali, né? Então, a gente tem muito orgulho do que a gente construiu. Então, a gente quer ver ela cada vez melhor, entendeu? Cada vez maior, né? E assim, e tem um momento agora a gente passou por vários momentos ali de tecnologia, né? A gente viu a internet começar, e-commerce, celular, né? A cloud, e agora a IA tá dando muito tesão em nós, entendeu? A gente tá muito empolgado com esse momento que tá por vir. Isso é uma característica. Founders técnicos são mais drivados por desafios do que por qualquer outra coisa, né? Então, às vezes vocês já estavam pensando em tocar um pouco mais smooth, veio o desafio da IA, reacendeu. Não. A área de tecnologia é exponencial a quantidade de mudanças. Sim. Então a gente faz parte da natureza do programador de computador, tá vendo e incorporando novidades. Sim. Um ano atrás do outro, depois 6 meses atrás, depois do outro, e agora 1 mês atrás do outro. Agora, na verdade, cada 3 dias tem uma novidade nova que a gente tem que incorporar. E eu acho que, para mim, eu pessoalmente, é muito parecido com o que o João Paulo falou. E desde os 7 anos eu já sabia que eu queria fazer algo na área de exatas. Dos 9 anos tive meu computador. Programador de computador. Eu sou um programador de computador. E aí o que eu posso falar é, cara, faz algo que você gosta com quem você gosta. Agora você não é mais um programador de computador, você é um orquestrador de IA. O programa é meu, a IA não vai ter autoria. O programa é meu. E aí mudou, não é mais o Claude que assina, é você. Não, sempre sou eu. Aliás, é difícil fazer ele não comitar no nome dele, mas eu acho que assim, essa longevidade e a motivação e o tesão de trabalhar, para mim, pessoalmente, faz o que você gosta com quem você gosta. Eu adoro meus sócios, não tenho
Eu não conseguiria trabalhar com sócio chato, com um cara que eu não tô alinhado, com um cara que eu tenho um pensamento totalmente torto. Não, faz o que você gosta, com quem você gosta, você vai ser feliz. O êxito pode vir, pode não vir, mas a jornada é o que importa. Animal. É isso aí. Bora para os ups and downs? Vamos lá. Posso puxar aqui? Puxa aí. Vamos lá. Para mim, girou muito em torno. Acho que tiveram muitas coisas legais, né? Os aprendizados com marketing e vendas, a história que a gente enfatizou ali de criar novos produtos e depois incorporar. Mas para mim, girou muito em torno dessa sociedade grande, né? Então, eu vou puxar o up e o down em torno disso. O down, né, de uma sociedade muito, muito grande. Eu vou falar de dois, né? O primeiro deles é a busca por consenso, não que isso seja um problema em si, mas eu acho que isso requer uma disciplina nos sócios, ou até nos bastidores, brinquei ali com a questão do escritório de advocacia. Eu vou me permitir fazer um exemplo. Quando eu tinha uma agência de marketing, eu detestava atender escritório de advocacia porque eram muitos sócios. E às vezes você ia mudar a cor do logotipo de um azul para 2 paletas para o lado e os 10 caras não conseguiam chegar e aí o projeto não andava, né? Depois no Up eu entendo que vocês resolveram isso, mas talvez a busca por consenso pode tornar as coisas mais lentas, mas eu vi a grande dificuldade no segundo ponto, que é de conseguir absorver pessoas de fora da sociedade, né? Numa sociedade como no modelo de vocês. Muita gente junto, que já se conhece há muito tempo, vira quase uma gangue que você não consegue depois admitir um cara de fora dessa gangue, né? Panela. É uma panela. E aí para entrar nessa panela é muito difícil. Mas para mim o up é que apesar dessas complexidades todas, vocês conseguiram superar, tanto acho que com conexão pessoal, que é visível que vocês têm, até a gente começou nessa brincadeira de até hoje conseguir fazer um churrasco e juntar os sócios, para mim tá extra trabalho, vamos dizer assim. Mas eu acho que vocês foram muito profissionais em conseguir estabelecer uma governança quando a empresa ela já tinha uma estrutura que demandava disso. Eu acho que principalmente essa questão de saber separar o papel do sócio do operacional, que o César enfatizou algumas vezes no episódio, para mim esse foi o grande up. Às vezes até de entender, pô, teve um momento que eu fui o chefe, teve um momento que o outro foi o chefe, teve um momento que alguém falou, cara, não é mais o meu momento, eu vou estar fora, eu tô na jornada como sócio, mas eu não tô mais do lado de dentro executando. Eu acho que isso traz uma maturidade uma maturidade societária, uma maturidade de governança muito, muito rara de ser encontrada. Sim, sim. Pra mim até é difícil, eu tô lá dentro já faz um tempo, né? Então falar de ups and downs... Já tá na gangue. Já virei ativo fixo lá, né? Você já derrubou e levantou, né? É só já de fora. Não, mas eu assim, as coisas... Então, é fácil eu falar as coisas que a gente tem como objetivos, né? De, pô, a gente precisa, né, melhorar e sempre tá olhando, né? Eu acho da questão da sociedade, que você falou, cara, é nítido, né? Conviver com 10 pessoas e eu vejo que vocês se gostam, né? Então, cara, isso é muito legal. Então, eu acho que mais do que um contrato, né, o que os sócios precisam fazer é assim, cara, precisa se nutrir um respeito e uma amizade, né? Vocês conseguiram manter isso, né? Eu acho que tem esse contato. Não todos, então talvez o João Paulo não fale com todos os sócios, mas o Humberto fala talvez com sócios que o João Paulo não fala tanto. Nisso esse elo continua muito forte, né? Então, eu acho que vocês provocarem isso, né? Então, existem grupos, né, sócios que se falam mais, mas eles têm o elos entre eles e não criam silos, né? Então, acho que isso é muito legal e eu acho que quem tem uma sociedade mais ampla, né, tentar se provocar nisso, né? Ou seja, essa questão da cultura dos sócios precisa ser preservada, né? Eu queria até trazer muita coisa que você me ensinou de boa governança. A Hamper já tem uma certa complexidade, porque eu tenho sócios que não estão mais no negócio, tenho investidores, e você me trouxe boas práticas de governança que algumas vezes você citava rituais da Objective. Sim, sim. Não, então, eu acho que tem muita coisa legal, assim, feita. Eu acho que essa questão das pessoas, né? Eu acho que o desafio, né, e o down é sempre, talvez, mais relacionado e trazendo a escolha que a empresa faz, e é uma mescla entre down e up, tá? Depende do ponto de vista. Eu acho que vocês conseguiram identificar, ou seja, estar satisfeitos na linha de negócio que vocês quiseram, que é, vou dar lucro, né? Vou dar lucro, né? A questão é que isso está tão já embutido em vocês que eu acho que a gente muitas vezes tem a dificuldade de saber qual que é a medida do investimento, né? Então, como tem o contrário, né? Eu vejo muita startup que, cara, não consegue entrar na linha do lucro.
porque para ele é uma dificuldade, porque qualquer dinheirinho que ele sobra, ele já pensa em como gastar, porque ele precisa voltar a crescer, né? Então, eu estou trazendo aqui um up e down meio que misturado, né? Porque eu acho que é o trade-off que tem. Toda escolha tem uma coisa boa e uma coisa ruim a se fazer. A questão é como equilibrar. Mas o que eu vejo, né, e é uma coisa que eu toda hora jogo, será que não tem, né? A gente tem várias conversas sobre isso, né? Mas eu acho que tem uma decisão muito clara na cabeça de vocês, né? Sempre assim, cara, ótimo, nós vamos fazer, mas o limite é que a gente precisa entregar o resultado para os nossos sócios, que a gente precisa manter o nosso fundo de reserva aqui, porque a gente sabe que o mercado chacoalha e a gente quer ser saudável. Então vocês criaram bases muito sólidas, que aos olhos de alguns pode parecer, cara, eu faria diferente, mas vocês 10 estão muito, 10, 11, 12, né? Vai mudando os sócios, mas eu acho que vocês têm isso muito bem resolvido, né? Então, é uma coisa que pode ser para alguns encarado como um down, que poderia, né? Aquele negócio de, o objeto podia ser maior, né? Talvez poderia ser maior, né? Mas, cara, tá tudo ótimo também, tá? Porque nós temos 10 pessoas muito satisfeitas com o que a empresa construiu nesses 30 anos, né? E talvez aí esteja a busca da felicidade, olhar menos para o lado e olhar mais do como nós somos, respeitar como nós somos e construir o negócio, né? Então, eu gosto muito do exemplo de vocês e acho que o convite para o Object vir aqui, além de, né, dos 30 anos, era um pouco disso, né? Tem tanta empresa que está numa jornada, principalmente agora, depois dessa crise, uma jornada de, cara, será que a gente perdeu o bonde? Perdeu o bonde da história, ou seja, nós não fizemos um exit, eu tenho um investidor, perdemos o bonde da história, né? E, cara, tem uma empresa aqui que nunca teve investidor, tem 30 anos, todos os sócios conseguiram conquistar seu patrimônio, seu casamento, suas famílias, com os dividendos, os resultados e os lucros dessa empresa. Então dá para se construir, tem formas alternativas de se construir essa felicidade nos negócios. Exato. Né? Então acho que é talvez falar o seguinte, cara, talvez que um empreendedor que está numa crise agora, talvez ele olhar e falar, cara, tem uma forma diferente de fazer, talvez valha um reboot de alguns conceitos e pensar, né, no que pode ser construído. Então acho que o exemplo de vocês acho que é legal por causa disso. Acho que tem muito empreendedor numa crise que olhando para isso pode falar, pô, legal. Bacana, muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Parabéns pela história de vocês. Bem, obrigado. Valeu, um abração. Valeu.